Segundo Samuel, capítulo 7, verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu, porque o Senhor é contigo. Então diga: Deus é comigo. Diga para quem está ao seu lado: Deus é contigo. Pode sentar, por favor. Eu quero que você, por gentileza, me dê a sua atenção nos próximos minutos. Porque sempre quando a gente ora, preparando uma palavra, a gente pede uma revelação para Deus trazer a resposta que você precisa para a sua vida. E eu quero perguntar se nos últimos meses, algumas pessoas aqui têm enfrentado na família, no trabalho, em alguma área da sua vida, você está enfrentando oposição. Oposição. É aquele que muitas vezes torce para você dar errado. É aquele que muitas vezes até trabalha para frustrar os seus projetos. Agora, para chegar nesse momento, eu quero viajar com você um pouco nesse texto que nós estamos falando, a respeito de um homem que teve uma história. Eu e você estamos construindo uma história com Deus. E onde começa a história desse homem que nós vamos falar? Começa quando ele está cuidando das ovelhas do seu pai. Davi era um garoto simples. Ele tinha outros irmãos que faziam parte do exército do rei Saul. Mas um dia, Deus começou a olhar para as atitudes do rei Saul. E Deus disse: eu tenho rejeitado esse homem. E eu vou colocar o novo rei de Israel. Eu vou colocar o novo rei que governe sobre o meu povo. E Deus então chama o profeta e manda aonde? Onde ele vai? Vai parar na casa de Davi. E ele chega lá e fala: olha, Deus me mandou aqui ungir o novo rei de Israel. Ele pega o óleo e começa a passar os irmãos de Davi na frente dele. E o pai já começa com o mais forte, depois o inteligente, depois aquele que fazia parte do exército. E aí o pai vai passando, e muitos deles, quando o profeta ia pegar o óleo, porque você sabe que muitas vezes o profeta erra. Aí a Bíblia fala: porque o homem olha para a aparência, mas Deus escolhe a pessoa pelo coração. Eu e você somos assim. Quantas vezes erramos? Olhamos para a aparência, olhamos muitas vezes para o conhecimento, olhamos muitas vezes para a pessoa falar: aquele ali é o cara, quando Deus fala não é. Aquela ali é a pessoa, quando Deus fala não é. E a Bíblia diz que passaram todos os irmãos de Davi passaram ali, todos os irmãos de Davi. Mas o Senhor falou: não é nenhum desses que passou aqui. Mas Senhor, não é possível. Chamou o pai de Davi e falou: escuta, não é possível, acabaram-se os seus filhos? Não, tem um. Mas só que esse um que está faltando, ele não leva jeito para rei. Aliás, ele está agora, sabe o que ele faz bem? O que é? Cuidar de ovelha. Ele cuida das minhas ovelhas. Mas nós não vamos sentar à mesa para nos alimentarmos enquanto o seu filho Davi não chegar. Aonde estava Davi? Nesse texto abaixo fala onde Davi estava. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do pai. E ele recebe a notícia: olha, teu pai está te chamando. Tem um profeta lá, rapaz. Vai lá, corre para lá.
E ele corre, vai correndo para a casa do pai. E quando ele chega na casa do pai, o Senhor fala com o profeta: olha, é esse aí. É esse aí que nem o próprio pai acreditava nele, mas é ele que eu tenho escolhido para ser o novo rei de Israel. É esse aí que ninguém dava nada para ele. É esse aí que muitas vezes aos nossos olhos não é nada, mas aos olhos de Deus é tudo. É aquele que ninguém dá nada, que era menosprezado, não tem jeito de rei, mas aos olhos de Deus é ele. Agora escute, preste-me atenção. O profeta derrama o óleo sobre a cabeça dele e ele recebe a unção. Mas há um fato aqui que eu e você precisamos entender. Ele recebe a unção para governar Israel no lugar do rei Saul. Mas quando ele recebe a unção, ele não recebe a promessa do trono. Eu sei que muitos de vocês têm uma unção de Deus para fazer algo para Deus. Eu sei que muitos de vocês têm um chamado e têm uma promessa de Deus na sua vida. Mas escuta, você pode ter a unção, mas precisa fazer no tempo certo. Por quê? Ele recebeu a unção e já foi direto para o palácio? Não, ele ficou quietinho. Irmão, tem gente que não sabe ficar quieto. Nem todos os milagres que você recebe, você pode compartilhar com as pessoas. Nem todas as bênçãos que você recebe, tem bênção que você não pode compartilhar com ninguém. Às vezes nem com alguns membros da sua família. A gente precisa entender, ele ficou na dele, quietinho. Ele não foi lá no palácio e falar: Saul, sai daí, porque agora quem manda aqui sou eu. Não, ele ficou quietinho. Sabe o que aconteceu? Deus começou a preparar o caminho para ele chegar no palácio. Sabe o que está acontecendo comigo e com você? Deus está nos preparando para cumprir o propósito dele. A gente precisa entender isso, irmão. E diz a Bíblia que chegou a notícia lá para Davi: Davi, rapaz, o rei não consegue dormir, o rei está atormentado por espíritos, e ele tocava a harpa. Ele falou: então eu vou lá no palácio tocar para o rei. Então ele foi lá no palácio. Enquanto Davi tocava, Davi era um adorador. A Bíblia diz que aqueles espíritos malignos saíam do rei, e o rei conseguia dormir, o rei conseguia ter paz. Ele começou a se aproximar do palácio. Ele começou a chegar próximo do palácio. Aí diz a Bíblia que um dia o seu pai, o exército do rei Saul, estava em guerra com os filisteus. E o seu pai pede: filho, vai lá, deixa um pouco as ovelhas aí, porque mesmo com a unção, ele continuou cuidando de ovelha. Mesmo com a unção, ele continuou cuidando das ovelhas. Tem gente que não sabe esperar o tempo de Deus, e aí quebra a cara. Você pode ter uma unção, você pode ter um chamado, você pode ter um projeto lindo de Deus na sua vida, mas se não for no tempo de Deus, não vai dar certo. E é isso que a gente tem que entender. Olha o que a palavra de Deus fala: pega um lanchinho, toma aqui, filho. Davi, pega lá e leva o lanchinho para os seus irmãos, que fazem parte do exército do rei Saul. E ele foi lá levar, vê os irmãos, fala: está aqui o lanchinho que eu trouxe para vocês. Quando ele está entregando o lanche, aquele gigante estava lá se levantando contra o rei Saul, falando: rei, cadê? Não tem homem aí não? Cadê os seus valentes? Nós do exército filisteu queremos que você mande um homem para me enfrentar. Se vocês ganharem, nós nos rendemos, mas se vocês perderem, vocês vão se render. Cadê? Manda aí, cadê? Não tem ninguém aí não? O rei Saul era um cara treinado para a guerra, ele era um guerreiro. Ele tinha um exército que guerreava, ele tinha homens fortes, mas na hora que ele precisou, nenhum falou: eu vou. Nenhum. Aí Davi chega e ele começa a afrontar o povo de Israel, ele começa a afrontar o Deus de Israel, quando ele fala assim: cadê o Deus de Israel? Não tem ninguém aí não?
Davi, irmão, ouviu aquilo lá e falou: peraí, eu já sei, eu vou lá enfrentar. Os irmãos de Davi ficaram doidos com ele. Você está louco, rapaz? Olha como é que você é magrinho, como é que você é franzino. Se nós que somos mais fortes que você, se nós que somos treinados para a guerra, não vamos enfrentar, como é que você nunca matou, nunca guerreou, nunca fez parte do exército, como é que você vai? Ah, eu vou. E ele foi falar com o rei. Rei, o negócio é o seguinte, olha só. Ele não foi lá falar: rei, eu vim aqui para tomar o seu lugar. Ele foi falar: rei, eu vim aqui para me apresentar, para guerrear contra esse gigante filisteu. O rei olhou para ele: meu filho, para de brincar, meu filho. Esse negócio é coisa séria. Isso não é coisa para garoto. Isso é coisa para homem, rapaz, é para guerreiro. E nenhum dos meus guerreiros aqui está disposto a lutar com ele lá, rapaz. Você vai. Aí chegou a hora dele revelar um pouquinho da história dele. Você precisa revelar a sua história para a pessoa certa e no momento certo. Rei, para o senhor conhecer um pouquinho da minha história, eu sou o cuidador das ovelhas da casa do meu pai. E um dia, um leão chegou e pegou uma das ovelhas do meu pai. E sabe o que eu fiz? Eu fui atrás do leão, briguei com o leão, e eu matei o leão e resgatei a ovelha. Tem mais, rei. Um dia foi um urso, eu briguei com o urso, matei o urso. Ah, é? Você fez isso? Você matou o leão? Matei. Você matou o urso? Matei. E agora eu vou matar esse gigante. Bom, se você está falando isso aí tudo é verdade, então eu vou pegar a minha armadura para colocar em você, pelo menos para te proteger. Aí colocaram a armadura de Davi, ele não conseguia dar um passo. Porque ele não estava acostumado, ele não era guerreiro do exército, ele não usava a armadura. Irmão, não adianta alguém querer fazer de você uma pessoa que você não é. Não deixe as pessoas te modelarem do jeito que elas querem. Você precisa ser quem Deus quer que você seja. Entenda isso. Mas e aí, então faz o seguinte, pega a minha espada. Aí foi pegar a espada, era muito pesado. Mas como é que você vai enfrentar ele? Ah, o senhor não sabe de nada. Eu tenho aqui uma funda, para quem não conhece, um estilingue. Ah, é? Rei, o senhor tem que entender uma coisa. Ele está afrontando o Deus de Israel. E é em nome do Deus de Israel que eu vou enfrentar ele. Irmão, você já viu aquelas lutas de MMA, quando os dois vão lá pesar, para fazer aquele vídeo para a televisão, os dois fazem assim e faz aquela cara de bravo. E tem uns que falam: eu vou quebrar você, vou acabar com você. Irmão, só de olhar pela televisão eu já vou para o quarto. Eu já vou para o quarto. Eu não espero nem a luta. Aquele cara feio, forte, gigante, aqueles musculão. Eu já estou fora, vou brigar nada. Já ia embora, irmão. Já ia embora. Aí, o gigante está lá esperando um soldado. Quem é que desce? Davi. Olá, Golias, sou eu. Ô rei, vocês estão me mandando um moleque? Vocês estão me mandando um menino? Eu vou matar, eu vou destruir, não tem homem aí não. Olha o que Davi fala: você está vindo contra mim com essa espada, você está vindo contra mim com essa armadura, mas olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É de Deus que vai vir a minha vitória, é de Deus que vai vir o meu milagre. Vou acabar com você, garoto, vou matar você, garoto. E a Bíblia diz que começa o confronto. Irmão, você não precisa ser o mais forte para vencer, você só precisa ter Deus na sua vida. Eu vou repetir: você não precisa ser o mais forte, você só precisa ter Deus na sua vida. E ele pega o estilingue dele, pá! Como muita gente aqui já matou passarinho no passado, que eu sei. Usou o estilingue para matar rolinha, para matar pardal,
para comer depois. Ele pega, e aquele camarada gigante vem contra ele, eles lançam aquela pedra. A Bíblia diz que ele estava todo com a armadura, só tinha um espaçozinho aqui na testa. E aonde é que pegou aquela pedra? Irmão, é no lugar certo que vai pegar a nossa pedra. É no lugar certo. Pá! A Bíblia diz que ele tombou. E no que ele tombou, ele não ficou festejando, não. Tem gente que faz festa antes da hora. O gigante ia se levantar. Sabe o que ele fez? Irmão, não faça festa antes da hora, não. Faça festa quando a sua vitória for completa. Ele foi lá e pegou a própria espada do gigante, cortou a cabeça dele e levantou a cabeça dele. Sabe o que aconteceu? O exército do rei Saul, que estava tudo escondido com medo, se levantaram e foram correr atrás do exército dos filisteus. Sabe por quê? A vitória que Deus vai dar para a sua vida vai animar outras pessoas a confiar em Deus. A porta que Deus vai abrir para você vai dar fé para outras pessoas vencerem na vida também. E você vai dizer: foi o Senhor que fez isso, foi o Senhor que fez isso. Aleluia! Foi o Senhor que fez isso. Não é na minha força, mas é na força dele. E aí, pastor, ele foi para o palácio? Foi, mas não foi como rei. E a unção que ele tinha recebido era para ser rei. Ele estava chegando perto. Aí tinha novos povos inimigos que se levantavam contra Saul. Sabe quem ia defender Saul? Davi. Davi ia com o exército agora para defender o reinado de Saul. E todos os exércitos que ele enfrentou, ele venceu e trouxe a vitória para Saul. Qual era a unção que ele tinha recebido? Substituir Saul. Até que chega o dia em que Saul, com inveja de Davi, fala: agora eu tenho que acabar com esse cara. Ele cresceu muito, ele está muito forte, ele está muito querido pelo povo. Deixa eu falar para você: se você é uma pessoa de Deus e você faz as coisas certas, você vai se destacar na área profissional. E o seu destaque vai incomodar as pessoas. O seu destaque vai mexer com as pessoas. Vai aparecer gente para puxar o seu tapete. Vai aparecer gente para falar mal de você. Mas escuta, o lugar que Deus preparou para você, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. E aí, se levanta naquele momento a maior oposição que Davi ia enfrentar da sua vida, Valéria. Não foi o gigante Golias. Pasmem vocês, o maior gigante e a maior oposição que Davi teve na vida dele foi o rei Saul. O rei que ele lutava por ele, o rei que ele dava vida por ele, o rei que ele defendia, o rei que ele protegia. Era esse rei que agora mandou pedir a cabeça dele. Porque, irmão, tem muita gente aí na expectativa da sua derrota. Tem gente que está já preparando aqueles fogos. E a Bíblia diz que Davi teve que fugir, porque tem hora que a gente precisa fugir. Escute isso. Davi fugiu. E agora o exército do rei Saul, quando saía para enfrentar os inimigos, não tinha mais Davi. Sabe o que aconteceu? O exército dele começou a perder guerra. O número de soldados começou a diminuir. Os inimigos foram prevalecendo. Sabe por quê? Quando você faz aliança com as pessoas erradas, você perde junto com aquela pessoa. Você vai para o buraco junto com aquela pessoa. Mas se você faz a aliança certa, escuta, te prepara, porque a vitória daquela pessoa vai vir para a sua vida também. Aliança certa, aliança certa. Davi teve que fugir, e o exército de Saul começou a diminuir. Sabe o que aconteceu? Ele começou a perder guerra. E numa dessas batalhas que ele está lutando contra os inimigos, que agora ele não tinha Davi, agora ele tinha que mandar os filhos dele, agora ele tinha que ir para a guerra. Sabe o que aconteceu? Ele viu os filhos dele serem mortos.
E quando ele vê os inimigos vêm chegando para poder destruí-lo, para matá-lo, ele fala: eu não vou morrer pelas mãos dos meus adversários, eu mesmo, ele se matou. Escute, passa um determinado tempo, Davi agora volta. Davi começa a montar um exército, Davi começa a levantar um novo povo, um novo exército, e agora então ele está voltando para o palácio, para ocupar aquele lugar que ele já tinha sido ungido lá atrás, para ser o novo rei do povo de Deus. Pode ser que você tenha uma unção, mas tem um tempo de preparação para você chegar no propósito de Deus. E é nesse tempo que muita gente se quebra. É nesse tempo de ajuste, de preparação, que muita gente cai, porque não soube esperar o tempo de Deus para fazer a coisa certa. Você pode até falar: não, pastor, mas eu estou fazendo a coisa certa, mas também tem que ser no tempo certo. E a gente precisa entender isso. Quando eu estou falando para você sobre oposição, eu quero dizer para você que quando você enfrenta a sua maior oposição, está chegando o dia do seu milagre. Eu vou repetir: quando você enfrenta a sua maior oposição, está chegando a hora do seu milagre. Quando Saul se levantou contra Davi, ele estava mais perto do trono, mesmo fugindo. Escute, mesmo fugindo, Davi estava chegando no trono. Mesmo indo para longe, Davi estava chegando no trono. Talvez você fale: pastor, eu estou longe do meu projeto. Aos seus olhos, pastor, eu estou longe do meu desejo. Só aos seus olhos, porque aos olhos de Deus, se você está tendo oposição, você está perto do seu milagre. Pode estar tudo dando errado. Tem hora que a gente tem tanta pressão, tudo fechado, tudo amarrado. Você olha para cá, como é que você vai fazer? Como é que você vai sair dessa? E muitas vezes as oposições se levantam de várias maneiras para poder destruir você. Quando sua vida está cheia de oposição, é porque o seu milagre está chegando. Eu vou repetir: quando a sua vida está cheia de oposição, é porque o dia do seu milagre está chegando. Algum tempo depois, Davi é aclamado o rei de Israel, o rei que Deus tinha ungido para ser o novo líder do seu povo. E é nesse texto que nós lemos no início: o Senhor é contigo, Davi. E ele reconhece que ele venceu todas as batalhas, não é porque ele era bom, mas foi por a pura bondade e milagre de Deus na vida dele. Sabe o que vai acontecer na nossa vida? Sabe o que vai acontecer, irmão, na minha vida e na sua vida? Se a gente souber esperar o tempo de Deus, o projeto de Deus, as coisas vão acontecer. Você não vai precisar correr atrás do milagre. O milagre vai vir até onde você está. A Bíblia Sagrada fala sobre isso, que há tempos na vida que a gente corre atrás do milagre e ele corre da gente. Já viu isso? Você corre atrás do milagre e o milagre corre de você. Mas se eu guardo a palavra de Deus no meu coração, a palavra de Deus diz: as bênçãos de Deus virão sobre ti e te alcançarão. E eu quero liberar esta palavra para a sua vida, que as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida e a sua família, e te alcançarão, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?